Beleza, galera? Tudo bem? Vamos continuar o nosso curso aí, tá? Aula 7 para falar do modelo atômico clássico, que é o modelo atômico do Rutherford. Na última aula a gente falou sobre os modelos atômicos, falou lá do Demócrito, falou do Dalton, do Thomson e finalizou falando lá do experimento do Rutherford. A aula de hoje é para a gente aprofundar isso daí, beleza? Então, modelo atômico clássico, né? Conclusões do experimento do Rutherford. Você tem uma região central. Essa região central, o Rutherford chamou de núcleo. E as partículas nucleares são os prótons e nêutrons. Seguinte, próton é positivo, nêutron não tem carga. Positivo do lado de positivo, atrai ou repele? Isso, repele. O papel do nêutron é minimizar a repulsão próton-próton. É como se eu tivesse assim, ó, próton, nêutron e por aí vai. Numa região afastada do centro, numa região periférica, estão os elétrons. Nome dessa região, eletrosfera. Então essas bolinhas aqui, ó, vão ser os elétrons, tá? Nome dessa região, eletrosfera. E na eletrosfera tem os elétrons. Elétrons de carga negativa. Entre o núcleo e a eletrosfera não tem nada, vácuo. Essa aqui é a menor partícula da matéria, tá? Então pensa assim agora. Você pegou um átomo na natureza, ele vai ter esse jeitão, núcleo e eletrosfera. A ideia agora é diferenciar um do outro. Como é que eu diferencio o sódio do carbono, do oxigênio e por aí vai? Por isso que a gente vai estudar agora as características atômicas. Características atômicas. Primeira aí, e mais importante inclusive, é o número atômico. Número atômico. O número atômico vai ser representado pela letra Z. E o número atômico indica para a gente o número de prótons. E o número de prótons que está no núcleo, tá? Prótons tem que estar no núcleo. Então, assim, quando a gente viu o modelo de Dalton, tem que lembrar, como é que o Dalton diferenciava um elemento do outro? Pela massa. Para o Dalton, elementos diferentes têm massas diferentes. Tanto que a primeira versão da tabela periódica do Mendeleev foi feita em ordem crescente da massa. Só que depois um cientista chamado Moseley descobriu que, na verdade, o que diferencia um elemento do outro é o número de prótons, tá? Então agora tem uma mudança. Dalton diferenciava pela massa, a gente vai diferenciar agora pelo número de prótons. Elementos diferentes têm números de prótons diferentes. Então, na natureza, exemplo, vou procurar o sódio, vou procurar, por exemplo, o alumínio, vou procurar o flúor. Repara, são elementos diferentes. Então, vão ter número de prótons também diferentes. Então, o número de prótons fica aqui embaixo, ó. 11 é o número de prótons do sódio, 13 é o do alumínio, 9 é o do flúor. Vai na natureza, pesca um átomo. Olha o núcleo. Se ele tiver 11 prótons, eu chamo de sódio, 13 vou chamar de alumínio e 9 vou chamar de flúor. Segunda característica atômica, número de massa. Número de massa. O número de massa vai ser representado pela letra A. E o número de massa é a soma das quantidades, tá? Ó, você vai somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Você pode escrever como Z mais N ou algumas provas, alguns vestibulares ou alguns livros escrevem assim, ó, P mais N. Tanto faz.
Porque o Z é o número atômico. Então, você vai somar essas quantidades. Vamos fazer agora essa representação completa. Se você pegar o sódio Na, aqui em cima a gente vai colocar 23, aqui embaixo a gente vai colocar o 11. Então, o 11 você já sabe que é o número de prótons, é o número atômico. Aí em cima vai ser o número de massa, a representação completa. Na minha cabeça eu guardo assim, ordem alfabética, A, Z. Na dúvida, o maior número sempre vai ser o número de massa, porque a massa você vai somar o Z mais o N. Então, vamos pegar para o sódio aqui, ó. Quantos prótons ele tem? 11. Isso, acertou. Vamos calcular também o número de nêutrons. Aí, quer ver? Para calcular nêutron, eu vou pegar essa expressão, vou jogar ela aqui embaixo. Quer ver? O A menos o Z é igual a N. Passei o Z para o outro lado lá, tá vendo? E repara, o A é o número de cima, o Z é o número de baixo. Então, se você fizer o de cima menos o de baixo, você acha o número de nêutrons. Tem 11 prótons e 12 nêutrons. Vamos fazer também para o alumínio. Alumínio 27, 13. Pegou essa representação, vai lá, escreve, ó, de buenas, ó. Esse aqui é o Z, que é o número de prótons. Esse é o número de massa. Para o alumínio, quantos prótons ele tem? Isso, 13. Quantos nêutrons ele tem? Faz o de cima menos o de baixo. Acaba dando 14. E por último, vamos fazer do flúor também. Flúor, 19, 9. Pegou essa representação, vai lá, circula. Esse é o número de prótons, esse é o número de massa. Quantos prótons tem o flúor? 9, é o número atômico. Quantos nêutrons ele tem? Faz o de cima menos o de baixo. 10 nêutrons. Tá? Só que é o seguinte, calculamos prótons e nêutrons de todos. Está faltando uma partícula. Qual que está faltando? Isso, está faltando elétron. Como é que eu sei a quantidade de elétrons? Quando você olhar aqui em cima, não tiver nenhum mais, nenhum menos, quer dizer que ele é eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí eu vou escrever para você essa observação aqui, ó. Sempre que a gente trabalhar com um átomo, o átomo sempre vai ser eletricamente neutro. O que quer dizer isso? Que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Número de prótons igual ao número de elétrons. E o átomo sempre vai ser eletricamente neutro. Não tem carga. Vamos voltar para cá, então. Pega o sódio. Vamos calcular o número de elétrons dele. Coloca o dedinho aqui em cima. Não tem nada. Ele é um átomo eletricamente neutro. Então, se ele tem 11 prótons, também vai ter 11 elétrons. Vou até provar para você. Próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Mais 11 com menos 11 dá 0. É o 0 que está aqui em cima. Olha o alumínio. Coloca o dedinho aqui. Aqui não tem nada. Então, se tem 13 prótons, também vai ter 13 elétrons. Vou até provar para você. Próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Mais 13 com menos 13 dá 0. É o 0 que está aqui em cima. E para o flúor, número de elétrons. Coloca o dedinho. Não tem nada. Então, o número de prótons igual ao número de elétrons. Tem 9 prótons, 9 elétrons. E próton tem carga positiva, e elétron tem carga negativa. Mais 9 com menos 9 dá 0. Eletricamente neutro. Tá? Se aparecer alguma carga aqui em cima, mais ou menos, quer dizer que nós temos um íon.
E o íon vai ter carga porque o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. E tem um íon de carga positiva, um íon positivo. Nome do íon positivo, tô ligado que você lembra aí, chamado de cátion. Vou deixar um espacinho aqui, depois eu volto e preencho. Vou escrever a palavra elétron. E também tem o tal do íon negativo. O íon negativo é chamado de ânion. Vou deixar um espacinho aqui, daqui a pouco a gente volta e preenche alguma coisa elétron. Tá? E por que ele vai ter carga? Quer ver? Quando você pega o núcleo, está aqui com prótons e nêutrons, aqui está a eletrosfera. Aliás, a última camada, lembra o nome dela? Camada de valência. Então, quando você colocar a mão no átomo, você vai chegar primeiro na camada de valência, na eletrosfera. E é lá que você vai acabar tirando ou colocando elétrons. A gente não vai mexer no núcleo, porque elementos diferentes têm número de prótons diferentes. Então, no íon, o próton é diferente do elétron, porque eu vou tirar ou vou colocar elétrons. Tá? Então, vamos mostrar aqui 2 exemplos. Sódio. Sódio, Na mais 1. Vou até fazer 2311, é o mesmo que a gente fez ali. Só que agora eu só vou calcular prótons e só vou calcular elétrons. Quantos prótons tem esse sódio? Circula lá, esse é o número de prótons, é o Z. Esse é o número de massa, que é o A. Prótons, ele tem 11. Aí, elétron, aquela dica, coloca o dedinho aqui em cima. Tem alguma coisa. Como tem alguma coisa, esse número vai ser diferente desse. E a gente vai fazer essa conta agora. Quer ver? Deixa eu achar aqui um. Achei. Quando você fizer a soma, tudo vai ter que dar mais 1. Então, como assim? Próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Quando você somar os dois valores, tudo tem que dar mais 1. Então, faz comigo. Mais 11 menos que número vai dar mais 1? Isso. 10. Ele tem 10 elétrons. Tá? E repare aqui uma coisa também. Quer ver? Antes, quando ele não tinha essa carga, como ele tinha 11 prótons, ele também tinha 11 elétrons. Era igual. Agora ele foi para 10. Então, quer dizer que ele diminuiu. Então, ele vira um cátion porque ele acabou perdendo elétron. Aí, vou completar para você aqui. Ele é um cátion porque essa espécie química acabou perdendo elétrons. Tá? Vamos fazer um ânion. Deixa eu ver, por exemplo, oxigênio menos... Vou inventar aqui, menos 1 também. Oxigênio 16, 8. Vamos calcular o número de prótons, vamos calcular o número de elétrons. E já vou fazer isso daqui também. Vai circulando lá as coisas, já treinando. Esse é o número de prótons, esse é o número de massa. Tá? Prótons do oxigênio, 8. Aí, elétron. Coloca o dedinho aqui em cima. Coloquei, Se tem alguma coisa, o próton não vai ser igual ao elétron, vai ser diferente. Então, quando você fizer a conta, nesse caso, tudo tem que dar, menos 1. Então, a soma tem que dar menos 1. E eu sei que próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Então, vamos fazer a conta de cabeça aí, né? Mais 8 menos que número dá menos 1? 9. Isso. Aí faz a conta, dá menos 1. Antes, quando ele não tinha essa carga, menos 1. Se tinha 8 prótons, ele também tinha 8 elétrons. Como agora ele foi para 9, quer dizer que ele ganhou elétron. Então, o íon negativo é chamado de ânion e ele fica negativo porque é uma espécie química que recebeu, que ganhou elétrons. Beleza? Então, essa primeira parte da aula aí, para a gente trocar uma ideia sobre íons.
tá? Vamos para a segunda parte para falar de semelhanças atômicas, tá? Então, vou voltar aqui no começo para a gente apagar. Aí, no final, a gente faz os exercícios juntinhos, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Depois eu apago outra coisa ali. Então, ó, agora que você já sabe diferenciar um elemento do outro, já aprendemos íons, vamos fazer comparações, que são as semelhanças atômicas. Primeira semelhança atômica importante são os isótopos. Conceito: o que são isótopos? São espécies químicas que têm o mesmo número de prótons, o número de massa é diferente, e o número de nêutrons também vai ser diferente. E já vamos no conceito, hein? Se tem o mesmo número de prótons, mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Se é o mesmo elemento químico, tem as mesmas propriedades químicas. Então, vou destacar para você aqui, ó. Mesmo elemento, mesmas propriedades químicas. Olha exemplo. Hidrogênio, H, hidrogênio, hidrogênio. Se aqui eu colocar o número 1, quanto eu coloco aqui? Isso, 1 também. Porque é o mesmo elemento químico, mesmo número de prótons. Aqui também vai ser o número 1, ó. Então, repara, mesmo elemento químico, mesma letra, mesmo número de prótons. Eles são isótopos. Só que tem hidrogênio de massa 1, tem de massa 2, tem de massa 3. Só para o hidrogênio, esses isótopos recebem nomes, tá? O hidrogênio de massa 1 é chamado de prótio. O hidrogênio de massa 2 é chamado de deutério. E o hidrogênio de massa 3 é chamado de trítio. Só para o hidrogênio tem esses nomes e é legal saber esses nomes aí, tá? E ó, já vamos fazer uns comentários aqui adicionais. Quando fala a palavra isótopos, tem lá umas decorebinhas, você fala assim, ó, pp de prótons tem o mesmo número de prótons. Você pode usar, isso é muito útil. Só que de onde vem essa palavra? Ó, iso significa igual. Topos significa posição, lugar. Quer dizer que eles estão no mesmo lugar da tabela periódica. Quer ver? Vamos fazer um rascunho rápido aqui. Se você for procurar o hidrogênio na tabela periódica, você vai encontrar aqui, pá, hidrogênio. Só tem um quadradinho para você colocar o hidrogênio na tabela periódica. E eu te mostrei que você tem 3 isótopos na natureza, o prótio, o deutério e o trítio. Tá? Então, por que eles estão no mesmo lugar da tabela periódica? Pensa a gavetinha lá do hidrogênio assim, ó. O hidrogênio na tabela periódica é só um quadradinho, é como se fosse uma gaveta que você vai abrir e colocar o de massa 1, de massa 2 e de massa 3. E você fecha depois essa gaveta. A informação mais importante é o número de prótons, porque elementos diferentes têm número de prótons diferentes. Então, na tabela periódica é invertido, tá? Aqui em cima vai ser o número atômico, número de prótons, aqui vai ser o número de massa. E, ó, independente do hidrogênio que eu estou pegando, o número de prótons vai ser 1. Então, a gente acaba rotulando aqui 1. Só que na tabela periódica, que massa que a gente vai colocar ali? A massa 1, a 2 ou a 3? Nenhuma dos deles. Você vai colocar, na verdade, uma média ponderada, que depois a gente vai ensinar a calcular. A média, assim, na natureza, 99% é esse, 1% é esse, 0,0001% é esse.
Você faz uma média ponderada com essas massas, essa média ponderada que você coloca aqui. Daria mais ou menos 1,01. Porque o hidrogênio de massa 1 é o que mais tem. Então, a média vai ser um valor muito mais perto de 1. Então, essa primeira óbvia é para te mostrar que na tabela periódica tem essa inversão do Z com A. Na dúvida, o maior número vai ser o número de massa. E eles são isótopos porque estão na mesma posição, no mesmo lugar da tabela periódica. Beleza? Uma segunda observação também, coisa rápida. Quando a gente fala de estabilidade nuclear, de núcleos que são estáveis, a razão do número de prótons, número de nêutrons tem que ser igual a 1. Isso daqui vale para um núcleo que é do tipo estável. Em radioatividade, você vai ver depois que núcleos que são instáveis lá têm excesso de partícula ou excesso de energia. Tá? Então, até 20 prótons no núcleo vale essa relação. Tá? Se você dividir o próton pelo nêutron, tem que dar 1. Por que eu estou te mostrando isso? Quer ver? Quando a gente pega o trítio, 3, 1, faz comigo. Quantos prótons ele tem? 1. Quantos nêutrons ele tem? Você faz o de cima menos o de baixo. Vai dar 2. Para a razão dar 1, quer dizer que esse cara tem que ser igual a esse. A razão aqui não vai dar 1. Então, quer dizer que o trítio ele é radioativo. Tá? Então, se você pega esses 3 isótopos aqui, ó, o trítio ele é radioativo. Ele vai acabar emitindo radiação. Vamos pegar mais 3 isótopos, vai. Oxigênio. Ó. É o mesmo elemento químico, mesmo número de prótons. 8, 8 e 8. Ó. Prótons 8, prótons 8, prótons 8. Só que tem oxigênio de massa 16, tem de massa 17, tem de massa 18. Mesmo elemento químico, mesmo número de prótons, propriedades químicas semelhantes. Coisa rápida, para esses 3 caras aqui. Qual dos 3 é o núcleo estável? Ó, para ser estável, esse tem que ser igual a esse. O núcleo estável é esse. Esse cara tem 8 prótons. Quantos nêutrons ele tem? Faz o de cima menos de baixo. Também vai dar 8. Esse aqui é o estável. Então, em alguma questão, pode aparecer para você assim, ó, oxigênio, 16. Nessa representação, repara, independente do oxigênio, o próton vai ser igual a 8. Tem de massa 16, 17 e 18. Sempre que aparecer essa representação, elemento alguma coisa, esse número aqui vai ser uma referência ao número de massa daquele elemento. Deixa eu apagar esse daqui então, ó. Carbono. Tem carbono 12, 6, também tem o 13. Vou mostrar isso aqui, por exemplo. Então, quando você pega o carbono, é o mesmo elemento químico, ó, mesmo número de prótons. O carbono que é estável é esse, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Esse daqui não é estável, tá? Ele emite radiação. Inclusive, a gente vai usar o carbono 14 para fazer datação. Então, se na questão aparecer para você, carbono 14. Independente do carbono, o número de prótons vai ser 6. Você não precisa decorar. Tem prova que te dá tabela periódica. A prova da FUVEST não tem tabela periódica, mas ela fornece para você um note a dot se precisar do próton, tá? Então, se aparecer essa representação, carbono 14, esse 14 vai ser uma referência ao número de massa. Só mais algumas, vai, ó. Urânio 235, que vai aparecer também em radioatividade. Urânio 238. Apareceu essa representação aqui. Esses números aqui, referência ao número de massa.
Porque independente aqui, se é urânio e urânio, é o mesmo número atômico, mesmo número de prótons. E vamos fazer um exemplo disso daí. Sabendo que tem hidrogênio de massa 1, de massa 2 e de massa 3, e aqueles 3 isótopos do oxigênio, quero montar juntinho com você a molécula de água mais leve possível. A molécula de água, já vou desenhar para você aqui, inclusive na geometria correta. Tá? Seguinte, só para antecipar alguns conteúdos, para você ir lembrando aos poucos. Como H é um ametal e O é um ametal, aqui tem uma ligação covalente. Acontece entre ametais. Lembra comigo, a molécula de água é polar ou apolar? Polar, boa. Geometria da molécula de água? Angular. A força intermolecular que mantém as moléculas de água unidas, ligação ou ponte de hidrogênio. Só para ir lembrando, tá? São assuntos das próximas aulas. Se eu quero a molécula de água mais leve possível, eu vou usar o hidrogênio e o oxigênio de menor massa. O hidrogênio de menor massa é esse, e o de menor massa, o oxigênio, é esse. Então, volta lá. A água mais leve possível é hidrogênio 1 e oxigênio 16. A mais leve possível, massa 18. Se a gente fizer a molécula de água mais pesada possível, desenha a molécula de água, coloca os elementos de maior massa. Hidrogênio 3 e 3 e oxigênio 18. De maior massa vai dar 24. E, qualquer molécula de água vai ter, então, uma massa entre 18 e 24. Podia ser aqui, sei lá, o 3 e aqui o 1, aqui o 2 e aqui o 1, e por aí vai. Importante mesmo, é uma observação muito, muito importante, é quando a gente fala da água deuterada. Água deuterada ou também chamada de água pesada. Não é a molécula de água mais pesada que tem, só que acaba recebendo essa denominação. Água deuterada é sinônimo de água pesada. Quando ele fala para você água deuterada, deuterada é uma referência ao deutério. Quer dizer que você está pegando a água assim, ó, e os dois hidrogênios aqui, ó, são de massa 2. É o deutério. E às vezes na questão, para te encher o saco, ele não vai escrever desse jeito. Ele vai escrever assim, ó. D, O, D. Aí você fala, que é isso, esse D? Esse D, na verdade, é essa representação. Ao invés de escrever o hidrogênio de massa 2, ele escreve assim, ó, um D. E até representa água assim, ó, D2, ó. Isso aí é água deuterada, tá? Você tem o hidrogênio de massa 2. A água deuterada é usada, por exemplo, na usina lá nuclear para absorver nêutrons, tá? Então, toma cuidado, essa daí que é importante. Vamos fazer agora mais uma semelhança atômica. Deixa eu aproveitar e apagar isso aqui também. Próxima semelhança atômica, 2. Isóbaros. Tá? Os isóbaros vão ter o mesmo número de massa, o número de prótons vai ser diferente e o número de nêutrons também vai ser diferente. Tá? Iso significa igual, baros, peso, seria uma referência aí à massa. Tá? Se você quiser usar aquela ideia, né? Esse A aqui lembra a massa, pode usar essa ideia aí. Tá? Então, quer ver? Cálcio e argônio. Já vai sacando. Elementos diferentes têm número de prótons diferentes. Aqui é 20, aqui é 18. Só que cálcio 40, argônio 40.
São isóbaros porque tem o mesmo número de massa. 3. Isótonos. São elementos aí que vão ter o mesmo número de nêutrons, o número de massa é diferente e o número de prótons também é diferente, tá? Se você quiser usar a ideia do macetezinho lá, ó, N de nêutrons, mas iso significa igual, tônus, força, tá? Então, ó, carbono e nitrogênio. Elementos diferentes, número de prótons diferentes, a massa também vai ser diferente. Se você fizer o de cima menos o de baixo, aqui vai dar 6, aqui também vai dar 6. Eles têm o mesmo número de nêutrons, são isótonos. E vamos fazer agora um exemplo, porque a gente explica tudo isso aí de uma vez só para você. Quer ver? Exemplo. Vamos pegar um elemento Y, quero saber o número de massa, quero saber o número de nêutrons, número de prótons e o número de nêutrons. Duas informações. Primeira informação, o Y é isóbaro do cálcio, 40-20. Segunda informação do Y, esse Y vai ser isoeletrônico, isoeletrônico do P-3, 31, 15. Jeitão do nosso problema. Vamos começar a resolver. Se ele é isóbaro do cálcio, o que isóbaro tem igual? Isso, massa. Massa 40. Esse cara também vai ter número de massa 40. Ele é isoeletrônico do P-3. Eu não te falei o que é isoeletrônico, mas a gente consegue deduzir. O que isoeletrônico vai ter igual? Número de elétrons. E repara, esse Y é um átomo ou um íon? Ele é um átomo, porque não tem carga aqui. Então, nessa comparação, eu estou usando um átomo comparando com um íon. Ainda com o isoeletrônico, dá para a gente comparar um íon com outro íon. Sei lá, por exemplo, Na+ com oxigênio menos 2. Não dá para comparar átomo com átomo. Rascunho, coisa rápida aqui, ó. Se você pega H, prótio e deutério. Esse cara tem um elétron, esse cara também tem um elétron. Só que, repara, é o mesmo elemento químico. Eles são classificados como isótopos. Então, não vou, tá vendo, quando eu falar de isoeletrônico, comparar átomo com átomo. Ou eu comparo um átomo com um íon, ou um íon com outro átomo. Deixa eu apagar esse aqui. Então, voltando. Se eles são isoeletrônicos, têm o mesmo número de elétrons. Quando você pega esse fósforo aqui, o P, quantos prótons ele tem? Circula aqui, ó. Z. Ele tem 15 prótons. Elétrons. Não sei, ó. Quando você coloca o dedinho aqui em cima, repara, tem alguma coisa. Então, o próton não é igual ao elétron. Só que se eu somar os dois, tudo vai ter que dar quanto no final das contas? Menos 3. Então, vai lá. Qual que é a carga do próton? Positiva. Carga do elétron? Negativa. Mais 15 menos que número dá menos 3? Isso, 18. Então, se esse cara tem 18 elétrons, o Y também, vou escrever aqui embaixo, tem 18 elétrons. Como aqui em cima não tem nada, ele é eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 18 elétrons, ele também vai ter 18 prótons.
Para achar o número de nêutrons, você faz o de cima menos o de baixo. Vai acabar dando 22. Beleza? O último comentário aí que o pessoal em geral pergunta para a gente também é: professor, tem que fazer essa continha sempre aqui? Não, tá? Eu faço essa continha para mostrar para você por que aqui em cima é menos 3. Tem gente que faz assim: ah, é menos 3 porque ele ganhou 3 elétrons. Então, se tinha 15 e ganhou 3, ele acabou indo para 18. Fechou? Então, pessoal, seguinte, tenta fazer agora a questão 1, 2, 3 e 4, tá? Qualquer coisa, dá até um pause no vídeo aí, tá? Na volta, eu já vou corrigir com você essas 4 questões. Fechou? Então, deixa eu só pegar a minha apostila aqui para a gente corrigir essas questões de 1 a 4. Ixi, o apagador ficou do outro lado. Espera aí, para eu voltar. Então, galera, pegando aí sua apostila na questão número 1, tá? A questão número 1, você já deu uma lida no texto aí, vou ler lá embaixo, ó. Ele queria, a partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que o número de nêutrons dos núcleos de hidrogênio, deutério, o isótopo leve do hélio e do hélio são respectivamente. Ó, hidrogênio, 1. Faz o de cima menos o de baixo, acaba dando 0. Deutério é o hidrogênio de massa 2. O de cima menos o de baixo vai dar 1. Professor, e esse negócio do hélio aí? Repara, na questão tem um hélio de massa 3 e um hélio de massa 4. O leve é o de menor massa. O menor massa aí é o 3. Número de nêutrons, o de cima menos o de baixo. E o outro hélio, 4, 2, faz o de cima menos o de baixo. Por isso que essa 1 aí é a alternativa C. Beleza? E vamos para a questão número 2. Você já deu uma lida nela aí, né? Então vamos analisar esse gráfico direto aí. Tá? Esse gráfico que o Enem deu para você na questão, repara, no eixo Y está o número de nêutrons e aqui embaixo está o número atômico, número de prótons. Lembra lá que a gente até comentou rapidinho de estabilidade nuclear? Até 20 prótons, para o núcleo ser estável, o número de prótons tem que ser igual ao número de nêutrons. Se você olhar o gráfico aí, repara, até 20 prótons, se você pegar aqui, tem uma reta aí. O número de prótons é igual ao número de nêutrons. Beleza? Só que nessa questão, ele perguntou para a gente, virando a página lá, assim, ó. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons. Então, 50 prótons está aqui. E pelas alternativas, o Enem falou assim para você, ó. Ele quer saber quantos nêutrons tem a mais ou tem a menos. Então, volta no seu gráfico e faz assim, ó. 50 prótons, traça uma reta. Aí você vai procurar a primeira bolinha que aparecer aqui, ó. Essa primeira bolinha vai dar aproximadamente uns 62 nêutrons. Continua subindo, subindo nessa linha. A última bolinha vai dar aproximadamente uns 74 nêutrons. É valor aproximado, tá? Então, repara, para quem tem 50 prótons, o primeiro mais estável tem que ter 62 nêutrons. Ou seja, 12 nêutrons a mais. E o último estável aqui, ó, tem 74 nêutrons. Em relação ao próton, tem 24 nêutrons a mais. Por isso que essa questão número 2 é, ó, AD, entre 12 e 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. 2, alternativa D de dado. Tá?
E vamos agora fazer a sua questão número 3. A questão número 3, ele cobrou algumas coisas um pouco para frente, tá? Ele perguntou para você, no AG e no I aí, no cátion e no ânion, quantos, deixa eu lembrar aqui, quantos elétrons que tem. Então, ó, tinha que lembrar aí que o AG tem carga mais 1 e o I tem carga menos 1, tá? Então, esse é o cátion, esse é o ânion. Então, ó, AG mais 1. O número atômico do AG foi dado, ó, 47. Vamos fazer isso aqui assim, então, ó. Prótons e elétrons. Esse AG tem 47 prótons. Como tem carga, esse é diferente desse. Mas se você somar tudo, tem que dar mais 1. Próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Mais 47 menos que número vai dar mais 1? 46. Então, esse cara tem 46 elétrons. E o I, menos 1, ele falou para a gente que o número atômico é 53. Esse eu vou fazer diferente. Esse menos 1 significa que ele ganhou ou perdeu elétron? Boa, mano. Isso aí. Ganhou um elétron. Antes, ele tinha 53. Se ganhou 1, então esse cara tem 54. Por isso que essa questão aí é a alternativa A. E a questão 4, se você não fez, tenta fazer aí, tá? Vou deixar o gabarito com você. A questão 4 é a alternativa B. Beleza, pessoal? É isso aí. Bons estudos. Juízo. Até mais.